Dia de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro dentro de casa. A importância do Goiás somar logo os seus primeiros 3 pontos e dar uma sequência de otimismo e positividade, né? Até mesmo se você pegar essa sintonia com a torcida, também com o elenco, a atual diretoria com boas contratações, vendo isso sendo também um reflexo no número de sócios torcedores, na presença da torcida e vencer, né? Esse é o principal objetivo de um clube, tendo esse desafio contra a Ponte Preta. Não será fácil. O que o Márcio Zanardi deve mudar em relação à escalação contra o Ceará, colocando um time mais para frente, um Goiás que, na minha opinião, precisa ter mais a posse de bola, saber criar mais por dentro. Quero comentar também sobre quem volta, Juninho, Ivan Torres, como está a situação do Ângelo Rodrigues, Messias, o próprio Regis, a escalação da Ponte Preta, que também fez um jogo ok contra o Coritiba na primeira rodada. E a possibilidade de lei do ex, com vários jogadores ex-Goiás e Ponte em cada um dos elencos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações e teremos a tradicional live logo após essa partida contra a Ponte Preta, ali por volta das 8 horas, 8h15 da noite, nesse domingão, volto a falar aqui com vocês, combinado? Para você que não sabe aonde assistir essa partida, convido a conhecer a GIN TV. Lá você encontra Goiás e Ponte Preta e todas as outras partidas das séries B, A, C, D do Campeonato Brasileiro e os jogos do futebol internacional por apenas R$ 30 mensais e tendo 2 acessos simultâneos com a mesma assinatura. Você pode assistir em 2 sistemas diferentes, como por exemplo, no seu celular, na sua televisão, emprestar para um primo, um tio, a sua esposa, namorada, não importa, tá bom? Vou deixar todas as informações da GIN TV, lembrando que lá não tem fidelidade, tá? Se você quiser assinar apenas por um mês, você pode. Se quiser fazer o plano trimestral também, tendo um desconto para quem vier aqui no YouTube do Goiás News, e uma boa opção também para você que mora no exterior, tá? Em Portugal, nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda. Um abraço aí para todos os esmeraldinos também, fora do país e também fora de Goiânia. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma partida que, mesmo sendo a segunda rodada, já, na minha opinião, tem um caráter decisivo. Principalmente não em aspecto de classificação, de tabela ou até mesmo de momento, né, que o Goiás vem sim de um bom empate contra o Ceará fora de casa. Goiás e Ponte Preta, domingão, dia 28 de abril, às 16 horas. Lembrando que teremos a tradicional live de pós-jogo aqui no canal também, na noite deste domingão. Eu vejo que o principal é o Goiás tentar aniquilar todo tipo de pessimismo feito não só pela atual temporada, mas também dos últimos anos. Sei que esses jogadores não devem carregar o peso de decisões mal feitas, né, de diretorias no passado, mas o torcedor inevitavelmente acaba levando isso consigo, né? O Goiás aí conseguiu lançar um bom plano de sócio, né, tendo o torcedor aderindo. Até o meio de semana já era 4 mil associados. Eu acredito que até o jogo aí nesse domingo, né, contra a Ponte Preta, provavelmente teremos entre 5 e 6 mil. Já tem o Cuiabá no meio de semana. Logo o Goiás vai chegar na casa tranquilamente de 10 mil associados, com um elenco bem montado, mas agora dentro de casa, né? Aniquilar, né, esta história de que o Goiás não ganha na Serrinha, jogos decisivos, enfim, e tendo essa partida importante contra a Ponte Preta. Não será um duelo fácil, mas nesse aspecto de aniquilar, né, começar esta fase do zero na Série B e com a torcida ao seu lado, vencer a Ponte Preta em casa é essencial para isso, tá? O que o técnico Márcio Zanardi tem de positivo e negativo em relação a essa escalação? Primeiramente, sobre positivo, né? O Juninho deve retornar ao time, pode ser inclusive uma peça titular, talvez o Wellington indo para o banco e o meio de campo com o Juninho, com o Marcão, pode ser uma possibilidade também. Na zaga, infelizmente o Messias teve uma lesão muscular, né? O Messias e o Regis, eles deverão ficar mais pelo menos 3 semanas de fora, né? Então provavelmente o Edson deve permanecer nesse esquema com 3 zagueiros. O Ângelo Rodrigues, centroavante colombiano, ainda segue fora. Pode ser que fique à disposição na próxima partida do Goiás em casa, tá? Acho que contra o Ituano pode ser uma possibilidade mais clara aí para o Ângelo Rodrigues. Então, basicamente, um Goiás que pode variar dentro desta escalação e formação do Márcio Zanardi, que na estreia contra o Ceará utilizou um esquema com 3 zagueiros, mas com o Messias, Lucas Ribeiro e o David Braz, né? O Edson entrou já no primeiro tempo. Pode ser que nesse jogo ele conte, por exemplo, com o Ivan Torres no meio de campo,
ou o Rafael Gava, para fazer essa função de 10, onde seria naturalmente a posição do Regis. O Ivan Torres ficou no banco contra o Ceará, o Gava não fez uma boa partida, o Luiz Henrique entrou com mais movimentação no segundo tempo, mas também não vejo como um nome confiável de jeito nenhum para ser titular. O que eu digo de possibilidade? Pode ser que no meio de campo o Goiás conte até mesmo com 4 jogadores, ou seja, o Edson saindo da zaga e indo para o meio, junto com o Marcão, Juninho e o Ivan Torres. Pode ser sim uma possibilidade, mas acredito mais na alternativa do Márcio Zanardi continuar com os 3 zagueiros, Braz, Edson e também o Lucas Ribeiro, e liberar mais os alas. Acho que até foi uma intenção do Márcio Zanardi contra o Ceará, mas não aconteceu. O Dieguinho e o Sander chegaram muito pouco, né? E desses 2 atacantes do Goiás, Thiago Galhardo e o Paulo Baia, que jogam muito por dentro, né? Essa bola aqui, eles são basicamente atacantes que caem pelo meio e não propriamente pelas pontas, não são jogadores de explosão, de velocidade. Contra o Ceará, o Goiás ficou muito encurralado nesse aspecto, sem contar com o Dieguinho e o Sander lá na frente. Tá? Então acho que para esse jogo dentro de casa é decisivo 2 aspectos. O Goiás ter mais a posse de bola, saber trabalhar, né? Ter mais qualidade, por exemplo, que seria o natural com o Juninho retornando para o meio de campo, tentar encontrar um jogador dentro desses treinamentos da última semana que tenha maior inspiração ofensiva do que o Rafael Gava, que naturalmente é um segundo volante, pode ser que esteja mais entrosado também, vamos ver, né? Mas dar mais qualidade nesse terço final, pode ser o Rafael Gava, pode ser o Ivan Torres, ou até mesmo o Luiz Henrique. Com a provável escalação do Márcio Zanardi, tá? Na minha opinião, tá? Eu basicamente vejo o Márcio pensando assim: Tadeu no gol, Dieguinho na lateral direita, Lucas Ribeiro, Edson, David Braz, Sander fechando a defesa. Meio de campo com o Marcão, Juninho e o Ivan Torres, ou Rafael Gava ou até mesmo o Luiz Henrique. Ataque com o Paulo Baia e o Thiago Galhardo. Acho que o Goiás, tendo maior intenção ofensiva, né, algo que não aconteceu naturalmente contra o Ceará, mas a Ponte Preta vai vir provavelmente esperando o Goiás também, tá? Então você não pode esperar a Ponte Preta em casa, sendo que ela quer fazer isso com você, tá? Tem as estratégias, cada um momento do jogo, mas o Goiás que na partida contra o Ceará até começa acertando mais os contra-ataques, mas no segundo tempo basicamente isso não existiu. E não só nesse aspecto de velocidade, onde até mesmo o Lucas Andrino reconheceu, né, que faltou esse jogador pelas beiradas. Pode ser que seja o Wellington, né? O Wellington foi apresentado nessa semana, ex-Red Bull Bragantino, deve ficar no banco de reservas. Pode ser também uma surpresa, né? Jogador de velocidade, drible curto, pelo lado direito do campo, sempre cortando para dentro, ele que é canhoto. Pode ser uma alternativa, mas não acredito que será titular. E outra coisa, o Goiás ter qualidade para tocar mais passes, ter mais calma com a posse de bola, usar a experiência, por exemplo, do David Braz, no comando de ataque também do Thiago Galhardo, primeiro jogo dentro de casa, marcar um gol, já espantar qualquer tipo de sequência sem marcar, nada disso. Acho que é um jogo importantíssimo nesse aspecto também psicológico para o Goiás. E no meio de campo, o Marcão, que defendeu muito bem contra o Ceará, mas precisa jogar mais, tá? De cabeça em pé, ter mais controle do meio de campo. Isso pode acontecer, obviamente, com o retorno do Juninho. Então basicamente é isso que eu enxergo. Um Goiás organizado dentro de campo, mantendo esse esquema de 3 zagueiros que eu gosto, não precisa de 2 volantes, tá? Então, por exemplo, 3 zagueiros mais o Wellington e Marcão, eu acho um pouco demais, tá? Aliás, um pouco não, muito demais. O Juninho tem que ser titular, tá? Nesse segundo jogador de meio de campo, a não ser que ele não esteja à disposição, mas aí eu tentaria, por exemplo, utilizar o Rafael Gava com o Marcão e o Ivan Torres. Enfim, pode deixar a sua opinião, essa possibilidade, né, de variação tática também do Márcio Zanardi. Acredito que ainda utilizará o esquema de 3 zagueiros. Em relação à Ponte Preta, lembrando, para você assistir esse jogo lá na GenTV, apenas R$30 mensais, tá? O link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, excelente qualidade de imagem e também de som. A Ponte Preta, que na primeira rodada fez um jogo interessante, regular, contra o Coritiba, empate 1-1 dentro de casa, né? A Ponte Preta, inclusive, sai na frente. Os jogadores mais perigosos desse time, eu coloco basicamente o Matheus Regis, atacante de São Bernardo, ex-Atlético Goianiense. Acho que seria uma ótima para o Goiás nessa Série B do Brasileirão. O Gé, atacante que esteve na mira do Santos, deve retornar na escalação também nesse jogo contra o Goiás. O volante Emerson Santos, ex-Juventude, jogador experiente, e o outro Emerson também, aquele zagueirão
ex-Atlético Goianiense. No geral, Dudu Vieira, também volante ex-Vitória e Juventude, uma provável escalação do técnico João Brigatti, que acabou mudando a escalação em relação àquilo que a Ponte Preta vinha jogando no Paulistão. No Paulistão, a Ponte Preta vinha jogando com 3 zagueiros. Contra o Coritiba na estreia da Série B, jogou com 3 meio-campistas, basicamente 3 volantes. Acho que nesse jogo contra o Goiás pode ser que volte, tá, esse esquema de 3 zagueiros. Até porque o João Brigatti ele volta a contar tanto com o Gé, que acabou ficando de fora do banco de reservas contra o Coritiba, o zagueiro Sérgio Rafael, o lateral direito também Luiz Felipe, ficam à disposição. Vou colocar uma escalação semelhante, tá, contra o Coritiba. Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Joilson, Edson e o Gabriel Patron. Meio de campo com Emerson Santos, Lucas Bochecha e o Dudu Vieira. Mais à frente fechando com o Elvis, tá, aquele mesmo ex-Goiás. No ataque, Matheus Regis e o Gé, ou Gabriel Novaes, mais um também ex-Goiás dentro dessa escalação, e algo que a gente vai ver com muita frequência, uma possibilidade muito real de lei do ex. Espero que seja a favor do Goiás, que tem dentro do seu elenco jogadores ex-Ponte Preta, o Paulo Baia, o Thiago Galhardo, o Edson volante e o Everton também lateral direito. A Ponte Preta tem o Gabriel Novaes, o Elvis, o Dodô e o Everton Brito, tá? Esses 4 jogadores também com passagem pelo Goiás. Vamos ver, tomara que a lei do ex prevaleça hoje para o Goiás, tá? E não para a Ponte Preta. O fato é que a Ponte Preta, mesmo mal, pegando aqui na memória, eu acho que depois que a Ponte caiu lá em 2017, o único ano que brigou para subir foi em 2018, naquele ano justamente com o Goiás. E o Goiás não vem conseguindo ganhar da Ponte Preta, uma coisa de louco, né? Das últimas, deixa eu pegar aqui para vocês, vamos lá. Dos últimos 6 jogos, tá? O Goiás não ganhou nenhum. A última vitória do Goiás contra a Ponte Preta, por incrível que pareça, foi lá em 2013, né? Aquele 2-0 no Serra Dourada. Lembro muito desse jogo. A partir daquele jogo lá em novembro, eu nunca mais perdi nenhum jogo do Goiás, tá? Assim, de acompanhar, né? Obviamente o Goiás perdeu. Em 2015, o Goiás empatou lá, perdeu em casa. 2018, perdeu fora, empatou em casa. 2021, perdeu fora também, empatou na Serrinha. 2 resultados na Serrinha de 2-2. Aliás, um no Olímpico e outro na Serrinha. Então, quando o Goiás empata em 2-2 com a Ponte Preta, ele sobe para a Série A. Mas não quero nem saber de empate hoje não, tá? O Goiás precisa sim vencer, ter um time melhor do que a Ponte Preta, que foi sim uma boa surpresa no campeonato estadual, conseguiu chegar até as quartas de finais, mas na Série B geralmente decepciona. A Ponte Preta não vem conseguindo ter essa regularidade em todo o campeonato. Acho que é assim um jogo para o Goiás vencer dentro de casa, tá? No histórico, Goiás e Ponte Preta, deixa eu pegar aqui para vocês, são 26 jogos, 10 vitórias do Goiás e 11 da Ponte Preta, né? Então, uma pena, né? O Goiás não pode ter esse histórico de desvantagem não, mas muito por conta dos últimos jogos. Tem a possibilidade também de igualar hoje. Dentro de casa são 7 vitórias do Goiás, 4 empates e 2 da Ponte Preta. O Goiás que perde muito lá no Moisés Lucarelli, né? Vem sendo uma sequência muito ruim. Bora começar hoje quebrando também esse tabu. Segunda rodada do Brasileirão, muito importante o Goiás já vencer. Lembrando que logo após a partida eu volto a falar aqui com vocês naquela tradicional live ali por volta das 8h10, 8h15 também da noite nesse domingão. Fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, ou se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e o link da Agin TV. Todos os jogos ao vivo na tela do seu celular, Smart TV, computador, notebook por apenas R$ 30 mensais, sem nenhuma fidelidade. O link da Agin TV no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!